damos boas-vindas ao podcast Projeto Antares, um projeto de extensão de estudantes de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é o episódio 5, eu sou Guilherme Ciota e vou conversar com vocês sobre a ditadura de 1964 e a resistência armada no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul. Todas as pesquisas apresentadas no projeto estão disponíveis no repositório Antares, que reúne a produção acadêmica sobre a ditadura civil-militar brasileira. O endereço do repositório e o link para o trabalho estão nas notas do episódio. Podcast Projeto Antares, narrando o passado. Quais são as formas de luta e resistência existentes contra a opressão de uma ditadura? No momento do golpe civil-militar de 1º de abril de 1964, não houve resistência armada e essa opção foi descartada por movimentos, organizações e partidos durante muito tempo. Entretanto, no final da década de 1960, a chamada luta armada tornou-se uma realidade no Brasil, tanto para resistir à ditadura como para promover uma outra sociedade. Um desses grupos armados, também chamados de movimentos guerrilheiros, foi a Ação Libertadora Nacional, a ALN, criada em 1968 e liderada por Carlos Marighella. Essas organizações armadas empregavam diversas táticas, ações de agitação e propaganda, expropriações bancárias, sequestros de autoridades, entre outras. Muitas delas atuaram no Rio Grande do Sul. Vamos conhecer um pouco mais dessa história? Minha mensagem ao povo brasileiro é uma mensagem de confiança na capacidade revolucionária das massas. A vitória do povo brasileiro, estou certo disto, será pela revolução, pela luta armada, pela luta de guerrilhas. Se você tem acompanhado o nosso podcast, já deve saber que a ditadura de 1964 tinha um sofisticado aparato de informações e repressão, utilizado para vigiar e punir todas as pessoas que, por diferentes motivos, pudessem ser consideradas subversivas. Lembro que a definição de subversão era bastante ampla, englobando desde a oposição legal até as organizações guerrilheiras, atingindo até quem ficasse indiferente ou omisso. Essa lógica é explicada por um conceito bastante importante, o terrorismo de Estado. O Estado brasileiro, gerido pelos civis e militares governantes da ditadura, empregou o terror como uma forma de dominação política, não somente através do uso da violência, mas também através da ameaça de sua aplicação. E quais foram as formas de resistência utilizadas por setores da população que eram contrários à ditadura? Bem, houve diversas formas de resistir. Talvez a mais radical delas tenha sido a luta armada através dos movimentos guerrilheiros. Hoje essa opção pode parecer estranha para nós, mas era uma realidade para os países latino-americanos na década de 1960 e 70. Os projetos de uma nova sociedade, mais igualitária e justa, animavam as esquerdas da região e diversas organizações acreditavam que essa transformação se daria através de uma revolução, como ocorreu em Cuba e na China. É importante lembrarmos que esses movimentos revolucionários, que atuavam através das guerrilhas, tinham inspirações comuns compartilhadas entre si, unia-os não somente os projetos, mas também as imagens das lideranças de diferentes espaços e tempos. E houve luta armada no Rio Grande do Sul? Sim. Houve ações de guerrilhas urbanas e rurais aqui no estado. A gente vai conhecer agora um pouco mais sobre essas ações. Eu também confesso, como vice-presidente da República, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. Como falei anteriormente, as organizações guerrilheiras atuaram no Rio Grande do Sul e realizaram ações tanto nas cidades como no campo. Nas cidades, predominaram atividades como expropriações bancárias. Foram várias no final da década de 60 e no início dos anos 70. No campo, foram montados alguns campos de treinamento para as atividades de guerrilha. Mas talvez o episódio mais marcante aqui no estado foi a tentativa de sequestro do cônsul estadunidense Curtis Carly Cutter, em abril de 1970. Eu disse tentativa porque a ação não passou disso, uma tentativa que fracassou. Em função disso, a repressão se intensificou e, em poucos dias, dezenas de pessoas envolvidas com a guerrilha, apoiadores e militantes foram sequestrados. Durante o período que estiveram detidos, sofreram torturas e depois alguns foram mortos e desaparecidos. Uma das organizações que planejou o sequestro foi o M3G, sigla que significa Marx, Mao, Marighella e Guevara. Esse grupo guerrilheiro foi fundado aqui no Rio Grande do Sul, espaço onde realizou suas ações. Era liderado por Edmur Péricles de Camargo, um dos desaparecidos políticos da ditadura. A partir dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, hoje sabemos que Edmur desapareceu enquanto viajava da Argentina para o Brasil, tendo sido retirado do voo no aeroporto de Buenos Aires. Outro grupo, composto por militantes de diversas organizações guerrilheiras atuantes no Brasil, ficou conhecido entre os participantes como Brancaleones.
Esse nome faz referência ao filme O Incrível Exército de Brancaleone, dirigido por Mario Monicelli, lançado na época, em 1966. A comédia, de forma satírica, aborda os costumes da cavalaria medieval e a formação de um grupo, um exército, que se envolve em situações desastradas. Depois se tornou o título do livro de Cláudio Wayne Gutierrez, Guerrilha Brancaleone, ex-integrante da guerrilha. A partir de 1979, com a promulgação da Lei da Anistia, que permitiu a saída das prisões de militantes e o retorno do banimento e do exílio de perseguidos políticos, e com o abrandamento da censura, várias pessoas que participaram de movimentos guerrilheiros passaram a narrar suas experiências de militância, sequestro e tortura em livros de memórias e reportagens. É um fenômeno que foi chamado por Davi Ruschel de surto memorialista, e que se estendeu ao longo de toda a década de 1980. O livro de Gutierrez, que falei anteriormente, é um dos exemplos dessas obras memorialísticas, narrando sua militância estudantil e guerrilha e a experiência de prisão e tortura. Quem vai contar mais sobre a resistência armada no Rio Grande do Sul para nós é o entrevistado do episódio 6 do nosso podcast, Davi Ruschel. Davi Ruschel é licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, período em que já pesquisava a luta armada contra a ditadura civil-militar brasileira, tendo sido o tema de seu TCC. Depois, no mestrado em História, também pela URGS, apresentou a dissertação intitulada Entre Risos e Prantos, as memórias acerca da luta armada contra a ditadura no Rio Grande do Sul, estudando os grupos e ações armadas contra a ditadura e a construção das memórias sobre essas ações. Atualmente atua em cursos pré-vestibulares. Ouça um trechinho da nossa entrevista. A questão da luta armada, eu acho que ela é muito importante a gente entender dentro do contexto da década de 60, 70, dentro do contexto de uma ditadura, dentro do contexto da Guerra Fria, e tem vários debates interessantes sobre se era uma via, digamos, válida ou não, né? Porque mesmo na época ali, havia debates entre a esquerda, os setores da esquerda, sobre ir ou não para a opção armada. Depois, com a democracia, com o fim da ditadura, quando surgem esses relatos autobiográficos de memórias, esse debate ele emerge com muita força, se foi ou não foi uma opção válida. E é super complexo o assunto, eu acho que até hoje é um debate bem válido a ser feito. Indo para a tua escrita, né, um dos pontos que tu menciona é a diferença da luta armada no Rio Grande do Sul em contrapartida ao Rio de Janeiro e São Paulo. E vem em contra o grande histórico, né, de grande participação do trabalhismo no Rio Grande do Sul, né, influenciado pelo PDT e o Leonel Brizola. Mas a pergunta é como que a luta armada no Rio Grande do Sul ela foi diferente do resto do país, em especial esse eixo Rio-São Paulo. Este foi o 5º episódio do podcast Projeto Antares. Todos os demais estão disponíveis na página do Antares, nos principais agregadores de podcasts e no YouTube. Confira a entrevista com Davi Ruschel no 6º episódio. Para conhecer mais sobre o Projeto Antares, siga nossa conta no Instagram, @podcastprojetoantares, tudo junto. Os endereços do site e de nossas redes sociais estão nas notas do episódio, onde você também encontra sugestões de filmes, livros, músicas e outras produções que complementam o tema que abordamos hoje. Esse episódio teve produção, roteiro e apresentação de mim, Guilherme Ciota, com edição e efeitos sonoros de Maria Eduarda Batistella e a arte de capa de Bárbara de Almeida Severo. A coordenação geral do projeto é da professora Caroline Silveira Bauer. Podcast Projeto Antares, narrando o passado.